vivo em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde, o seu Vida e Saúde. E hoje falando sobre dores na coluna, conosco uma das maiores autoridades do tema, o doutor Demetrios Kazak Abraão, médico neurocirurgião, que brilhantemente está respondendo aqui com maestria e com clareza, né? Cada pergunta que chega. Ô doutor, a gente sabe que a lombar, né, ela faz parte da nossa coluna, tem a cervical, a torácica e a lombar, né? E a gente vai mostrar uma matéria, convidar o senhor para assistir também conosco, quem está em casa, porque a pessoa descobriu assim, o problema a partir da lombar e começou a tratar. Vamos à matéria então. Jean, esporadicamente jogava futebol com os amigos. Foi quando as dores lombares surgiram e ele procurou ajuda especializada. Após 2 semanas de tratamento, o jovem já consegue ver os resultados. É um pouco, né? Consciência corporal. Consciência corporal. Isso vai trabalhando ele a se manter numa postura correta. Se o seu corpo se adapta e se acostuma com essa posição, ele em outras situações vai estar usando essa posição que é adequada. A especialista nos explica ainda que problemas como corcunda, escoliose e hérnia de disco podem ser tratados através da reeducação postural. E a fisioterapia, que vai tentar fazer um equilíbrio entre os músculos, orientar a postura correta para o paciente e dessa maneira fazer com que novos hábitos vão trazendo esse indivíduo para uma posição mais adequada e pare de ficar comprimindo aquela região que ele vinha comprimindo. Outro fator a ser levado em consideração é o emocional, que também pode desencadear as dores. Uma das principais causas de dores nas costas é o problema emocional. Uma pressão no trabalho, uma sobrecarga no dia a dia, um estresse, um caso de morte na família, uma tristeza, uma desilusão, sempre faz com que haja um aumento do sintoma. A correria do dia a dia, o estresse, parece que se intensificam com a chegada do fim do ano. É nesta hora que as dores aparecem. Uma das soluções encontradas é a atividade física, que ajuda a aliviar as tensões. A academia é uma opção adotada por muitas pessoas que recorrem da musculação para trabalhar a correção de postura e prevenção das dores na coluna. A academia ela entra com o papel de alongar e fortalecer as musculaturas responsáveis pelo equilíbrio da coluna vertebral. O aluno chega na academia, ele vai passar por uma série de alongamentos específicos posturais e exercícios específicos para trabalhar a região do core, região da coluna, que proporciona uma estabilização, uma postura eficiente e correta. André nos mostra quais são os exercícios mais específicos que podemos trabalhar neste caso. É o mais específico para a coluna e postura. Ele é exatamente o movimento ao contrário do que nós tendemos a acomodar no dia a dia, que é a posição fechada, a posição de abraçar. Ele faz exatamente você trabalhar a abertura do peito, tá? A postura alinhada. Para o profissional, a mudança de postura acontece quando temos o hábito de nos observar. Olhar a própria imagem no espelho é fundamental para que a correção aconteça. Você tem que criar essa cultura diante a um reflexo seu. Criando essa cultura, você vai estar sempre na posição certinha, que é normalmente de equilíbrio, pés alinhados com os ombros. Tá? Formando uma base de equilíbrio estático. Deu até vontade de fazer exercício. Doutor, a gente viu ali que exercícios fantásticos, assim, mas sempre com acompanhamento. Doutor. Sem dúvida. A importância que tem o fisioterapeuta, né? E também o professor de educação física numa academia é fundamental. Né? Tanto para o diagnóstico de uma postura, como ela mesma já citou, e também quais são os exercícios para que a gente, porque como eu falei, a gente tem que vencer a todo momento a ação da gravidade. A nossa tendência é sempre, como relaxar, o professor falou de educação, é você tender a ir para baixo, né? Com a gravidade, a gente sempre tem que estar vencendo. Isso
se vence com a boa postura e com a atividade física para a musculatura da coluna sempre estar em boa forma. Né? O professor de educação física ali, o orientador, falou assim, que é a posição do abraço. Então, ou seja, é claro que abraçar faz bem, então pode abraçar, né? Abrir os braços e abraçar de verdade, viu? Faz bem também abraçar. Claro, não pode aquela postura assim de derrotado, né? De perdedor, aí não dá. E, doutora, aqui, como vocês estão super afinados, a doutora também falou sobre a questão emocional, né? Porque isso influencia, um estresse, uma perda, um desequilíbrio, um trauma, isso tudo afeta, né, doutor? Sem dúvida. E também uma outra coisa importante que ela citou foi o tratamento cirúrgico ser uma opção final. Ela sempre último temos recurso. Que ter o tratamento fisioterápico antes, de postura, o mesmo tratamento com exercícios físicos corretos para se evitar a cirurgia. Né? O João Alves Martins de Souto Soares, na Bahia. Obrigado, Sr. João Alves. Gostaria de saber se há procedimento para aliviar as dores ou curar coluna selada, artrose e bico de papagaio. Pergunta o nosso amigo João Alves, doutor. Sim, existem vários tratamentos, como nós já dissemos aqui, tratamentos que são clínicos, fisioterápicos, posturais e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, existem muitos tratamentos para dor na coluna crônica, para dor crônica, acupuntura, além de medicamento, ou mesmo até a gente fazer infiltração na coluna também é uma opção antes da cirurgia, para a gente ver se tem um alívio, para se optar em cirurgia por último recurso. Né? A Ana Maria Coelho da Silva de Piraí, no Rio de Janeiro. Obrigado, Ana. Ana está dizendo que ama o Frei, ama o programa. Olha que maravilha, que Deus abençoe. Tenho dores na cervical, do lado da cabeça tenho muitas dores fisgadas. Pergunta se é problema da coluna. Diz que não perde nenhum programa, doutora Ana Maria. Precisa primeiramente ver se existe realmente alguma patologia na coluna ou isso é só um fator tensional. Né? Porque pelos sintomas que você está apresentando, parece ser um fator mais tensional, emocional, como a gente já falou bastante aqui. Precisa fazer esse diagnóstico, na maioria das vezes, pelo que parece clinicamente, é mais o seu fator de ansiedade, de tensão, de estresse. Doutora Emanuele da Silva Ramos mandou também a pergunta pelo e-mail aqui. Obrigado, Emanuele, que Deus te abençoe, viu? Eu quero saber se a coluna atinge o pescoço, os ombros e dá falta de ar. Ela sente às vezes falta de ar. Pode tudo isso ser originada por um problema de coluna? Pode, porque às vezes a coluna tem algum problema, algum processo inflamatório que gera muita dor e com a dor até fica difícil de respirar devido à dor até torácica, da radiação para a coluna torácica. E você tem a dificuldade até mesmo para respirar, ter uma respiração correta. Né? A Beth de Campinas, acompanhando também o programa, obrigado, dona Beth, que Deus abençoe. Ela falou assim que tem muita dor na coluna, a coluna inteira, mas principalmente na linha da cintura, que me deixa travada até fazendo um simples trabalho doméstico como varrer a casa, por exemplo. O que pode ser? Desde já agradeço a atenção, Deus lhe abençoe. A Beth de Campinas, doutor. Dona Beth, provavelmente o problema da senhora é um problema de degeneração da coluna, alguma artrose, pelos sintomas que a senhora está apresentando aí para a gente. Mas é necessário fazer uma consulta com o especialista, a senhora vê direitinho o que está acontecendo. Mas que existe algum problema, existe. Vamos lá para Minas Gerais, Itaú de Minas, é a Cirlei Aparecida de Paulo. Obrigado, dona Cirlei, que Deus abençoe. Fez cirurgia de artrobese, é isso? Artrodese. Com cage fixada? Com queijo. Com queijo fixado. Com 6 parafusos, porém estou sentindo muitas dores do lado direito. Por que isso ocorre? O que devo fazer? Pergunta a nossa amiga Cirlei, que tem artrodese com queijo fixada. Então, precisa ver onde que é a artrodese dela, se na coluna cervical ou lombar. O que ela falou? O que é a artrodese? A artrodese é uma cirurgia, porque o que acontece? Com a degeneração que nós falamos da coluna, a coluna fica com o movimento errado, ou na cervical ou na lombar, principalmente, onde nós temos uma instabilidade do movimento da coluna. Então, a coluna, pelo movimento errado, ela causa muita dor. Então, o que se faz? Se faz a cirurgia de artrodese, onde nós colocamos parafusos e hastes, e assim a coluna não tem mais esse movimento errado que ela tinha anteriormente da cirurgia. Com isso, se alivia a dor, não é? Agora, a artrodese, ela fixa a coluna. Evidentemente, depois que ela faz a cirurgia, ela precisa fazer uma série de procedimentos de fisioterapia,
também ginástica postural, para que se tenha, além da artrodese, uma musculatura bem reforçada em volta da coluna para que ela não tenha dor crônica. Então precisa ver o tipo de tratamento que ela está fazendo após também a cirurgia, que é importantíssimo. Doutor José Adair, de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Obrigado, senhor José, pela participação. Ele está perguntando aqui em relação à esposa dele. A minha esposa tem osteófitos, osteófitos e megapófise. Ela sente muitas dores de cabeça e no ouvido, e na mandíbula e no pescoço. Será que essas dores são por causa disso, né? Por favor, nos esclareçam. É o José Adair, de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Pode ser até uma associação de todas as coisas. Temos pacientes que têm problemas na coluna cervical, como a espondiloartrose, que é o que o senhor citou, e também megapófise, que pode aparecer em qualquer parte da coluna, e também o problema de disfunção temporomandibular, que leva a muita dor na cervical também. Às vezes o problema é uma disfunção aqui na ATM, na articulação temporomandibular, e o que acontece? Se inflama essa região, mas se irradia para a coluna cervical, dando também dor de cabeça. Então pode ser até associado várias patologias juntas que precisam ser tratadas. Né? Doutor Demétrio, a gente sabe que no país, a gente sabe nas grandes capitais, São Paulo, por exemplo, o uso frequente de motos, a gente sabe que é grande, né? Como também é grande, não tem estatística aqui, mas os acidentes, as quedas, enfim. Um acidente, uma queda, doutora, a pessoa está lá no chão, enfim. Por que não pode mexer? Por que é proibido a pessoa, a primeira quer ajudar, quer fazer alguma coisa, quer socorrer, quer pegar no colo, quer levar no médico, enfim. Não pode. Por que não pode? Não pode porque nós estamos falando agora em traumatismos raquimedulares. O que é raquimedular? É um traumatismo na coluna. E raquimedular é onde passa a medula neurológica, a medula nervosa, onde está vamos dizer assim, toda a fiação que vai do nosso cérebro para os braços, para as pernas, para todo o nosso corpo. Então, se nós temos uma lesão traumática nessa região, o paciente cai no chão, num trauma, e há uma fratura da coluna e vai se romper essa medula, às vezes ainda não se rompeu. Se você manipular ele de maneira errada, você acaba rompendo isso. E aí é irreversível, na grande maioria das vezes. Fica paraplégico, tetraplégico. E às vezes, por exemplo, chegando uma ajuda do SAMU, que é o ideal, eles sabem como manipular o paciente na hora do trauma, como manipular a coluna do paciente, com o colar cervical, a posição que eles vão colocar na maca, que geralmente é uma maca dura, de madeira, para que se possa fazer os movimentos corretos sem lesar a medula. Então, mesmo que a pessoa sinta compaixão naquele momento ali, doutor, o ideal é não mexer, chamar ajuda, assim, chamar socorro. Chamar socorro. Né? Olha que interessante, tá vendo? Essa dica é importante, porque às vezes assim uma criança cai, tem uma queda, tem um trauma, enfim, a mãe, o pai quer pegar no colo e levar e correr pela rua, às vezes pode prejudicar. Até lesar mais, né? Porque então, lesando ali a medula não tem mais... Na grande maioria das vezes é irreversível, né? Olha só, tá vendo essa dica? Meu cunhado tem escoliose na coluna, gostaria de saber se é grave, se também é possível... ele falou assim, é possível aposentar e se existe algum remédio. É a Daniele Pereira dos Santos, Simolândia, Goiás. Então, é uma pergunta recorrente, assim, coluna e aposentadoria, doutor. O senhor pode orientar alguma coisa nesse sentido, doutor? A aposentadoria e coluna, evidentemente que já a gente passa para uma outra parte, área, né? Outra área, que é a medicina do trabalho, medicina... geralmente, quem sofre de problema na coluna e tem uma dor muito crônica, muito severa devido a isso e limita a pessoa a trabalho, isso é comprovado pela clínica, pelos exames complementares, obviamente que os colegas que são peritos vão poder diagnosticar isso e dizer se a pessoa está ou não apta ao trabalho, ou readaptação, etc., na área deles, né? Então... Okay. Agora, a escoliose depende do grau da escoliose, do tipo de escoliose. Se foi uma escoliose que é congênita, que a pessoa já nasceu com essa tendência genética de ter escoliose e com o decorrer do tempo vai piorando a escoliose, ou se foi adquirida por doenças inflamatórias ou mesmo traumáticas que fazem escoliose, e aí a pessoa também precisa ser tratada cirurgicamente dependendo do grau
da dor, da evolução dessa doença, né? Gente, o programa está tão bom ainda, nosso tempo está voando, mas temos mais um bloco ainda. A gente faz um bloco com aquelas dicas fantásticas, os tratamentos aí, então não perca. Vou chamar um intervalo rapidinho para você saber aí, pegar um caderninho, anotar aí aquelas dicas fundamentais para como cuidar bem da saúde da sua coluna. Então, isso e muito mais no próximo bloco, só para você.